Graça e paz, igreja. Que igreja linda, meu Deus, que povo abençoado, que presença do Espírito neste lugar. Que presença, queridos. Deus abençoe vocês. No momento que a gente colocou os pés aqui, eu já senti a presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para você que a gente às vezes frequenta muitos lugares, mas tem lugares que quando a gente coloca os pés, o nosso espírito se agita, porque a gente sente que tem algo de Deus naquele lugar. E subindo ali a escada, eu fiquei pensando, será que é aqui mesmo? Aí eu perguntei para Saio, eu falei, Saio, acho que é aqui, vamos subir. Subindo a escada, eu já comecei a sentir. Perguntei para o irmão lá, irmão, é a igreja da pastora Verimar? Ele é. Eu falei, então eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu e a pastora Verimar temos uma aliança em Deus, que foi dada por Ele. Tem coisas que Deus faz que a gente não entende, mas também não é para entender. É simplesmente para cumprir. E foi num momento muito importante na minha vida e na dela também que o Senhor nos aproximou. E eu quero agradecer a Deus e agradecer a ela também. Eu sei que ela não está aqui, mas ela disse que estaria nos vendo através da live. Pastora, Deus abençoe tua vida, o teu ministério, essa igreja. Que seja próspero todos os dias de vocês. Que vocês não vão ficar só nesse lugar. Deus vai ampliar essas tendas. Deus vai ampliar esse lugar. Vocês vão crescer de uma forma sobrenatural. E eu quero estar aqui para ver quando tudo isso acontecer. Porque servimos ao mesmo Deus e vivemos pelo mesmo reino. Amém, queridos? Eu sou a pastora Soraima, somos do Ministério Canaã. Até hoje nós éramos Ministério Canaã em Veracruz. A partir de amanhã nós somos Ministério Canaã em Santa Bárbara. Estamos ampliando as nossas tendas. E Deus tem nos dado algo maravilhoso. E hoje eu venho acompanhada da minha amada amiga, irmã, companheira, Sayonara. Sayonara é uma discípula que o Senhor nos deu no nosso ministério lá, no início ainda na Igreja Batista. E Deus mandou eu cuidar dela, gente. Aí todo mundo perguntava, a sua filha é? A filha é da mesma idade, que a gente é quase da mesma idade. Levanta aí, Sayo. Queridos, se vocês quiserem ouvir um testemunho de uma mulher que tem um testemunho forte, convida ela para vir dar o testemunho dela aqui. E Sayo caminha com a gente já há algum tempo. Mulher de Deus, mulher cheia do Espírito Santo, líder de célula, ama trabalhar para o Senhor. E quando vocês quiserem ouvir algo de alguém que vive na dependência do Senhor, traz ela aqui, porque o testemunho dela é muito forte. Hoje, quando eu estava me preparando para vir para cá, o Senhor me lembrou de uma coisa. Eu recebi uma palavra há mais ou menos uns 6 anos atrás, de que Deus fez algo na minha vida e que todos os lugares, por onde tomando banho, o Senhor me lembrou disso. E eu quero dar um breve testemunho de algo que Deus me mandou em todos os lugares que eu fosse falar. Então eu entendo que essa palavra é para essa igreja também. Eu não sei, querido, para quem vai ser essa palavra. Eu não sei quem Deus vai direcionar essa palavra. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes a gente sonha coisas ainda quando crianças e a gente acha que já não vai mais se realizar, que Deus não vai realizar aquilo mais. Eu quero dizer que o tempo formoso de Deus é de Deus, não é o seu tempo. Que se você souber esperar, Deus vai fazer no tempo dele. Quando eu era criança, tipo 9, 10 anos, eu fiz uma oração a Deus que eu queria um marido igual ao meu pai. Meu pai não era um homem cristão, mas era um homem de muitos princípios. E eu admirava e admiro, hoje meu pai já é falecido há quase 3 anos, mas eu admirava muito o meu pai como homem, como uma pessoa íntegra. E eu falei para Deus que eu queria um marido que amasse a Deus acima de todas as coisas. Eu com 10 anos, eu nem sabia direito o que era aquilo, mas eu escrevi num papel. Que amasse a Deus acima de todas essas coisas. Que fosse um homem trabalhador, porque o meu pai sempre foi um homem muito trabalhador. E que fosse um bom filho. E eu vi isso porque meu pai trouxe a minha avó para dentro da nossa casa, até ela falecer. Então ele cuidou da minha avó. Então eu ficava imaginando, se eu tiver um homem que ama a Deus, um homem que ama a família, os pais, e que for trabalhador, eu vou ter uma família perfeita. Só que eu sonhava em ser mãe. E a irmã ontem trouxe um testemunho lindo e maravilhoso. E antes de me casar, o Senhor me deu um marido do jeito que eu pedi. Um homem temente a Deus, trabalhador, bom filho, que hoje é um bom pai.
Saiu, morou 7 anos na minha casa, gente. Quando ela foi embora, meu filho de 5 anos passou muito, muito mal, porque chama ela de mãe preta. E a aliança dos dois é uma coisa muito linda. E eu não tenho ciúme. Já me perguntaram muito isso, mas eu não tenho ciúme, porque eu sei que é de Deus. E aí, quando eu fui fazer os exames para saber se estava tudo certo para casar, eu fiquei sabendo que eu não poderia ter filhos biológicos. Meu marido tem um grau de esterilidade muito alto. E eu queria muito, não era nem só engravidar e ter filhos, mas eu tinha uma paixão pela amamentação, que era uma coisa que eu não conseguia entender o porquê. Eu não podia. Desde criança, quando eu via alguma mulher amamentando, eu viajava me imaginando amamentando uma criança. E aí, eu não evitei, porque eu não ia poder ter filho, mas eu engravidei com 8 meses de casada. E o Senhor nos deu a primeira filha, Sara. E logo que eu cheguei do hospital com ela, eu tomei um susto na porta da minha casa, desmaiei, só acordei depois quando eu já estava lá dentro. E eu nunca tive leite para amamentar, por causa do susto. E eu tinha uma frustração dentro de mim, que eu tinha raiva de quando eu vi. A ferida estava tão grande que eu não suportava. E aí tem aquelas abençoadas, queridas, em nome de Jesus, não faça. Não acredito que você está... Muitas vezes ela não conseguiu. E aquilo me causava uma frustração. E justamente naquela época na igreja tinham 4 mulheres, no mesmo período que eu, assim, que ganhou neném seguido. E realmente se confirmou a esterilidade do meu marido. Nós passamos 10 anos tentando o segundo filho. E nós não tivemos esse filho biológico. Um dia o Senhor nos deu um filho de outra barriga, que é o Davi. Eu adotei o Davi com 4 dias. Hoje ele está com quase 13 anos. É um príncipe, baterista da igreja ele. E quando eu fui no hospital e peguei o Davi nos meus braços, que eu estava saindo de lá, uma enfermeira me chamou e falou: mãezinha, eu queria te fazer uma proposta. Eu falei: fala. E ela falou assim: eu queria que você participasse de um processo de amamentação de mães adotivas. Eu estou defendendo uma tese na faculdade e é possível. Eu falei: se é possível, eu estou aqui, eu quero. Eu fiquei 10 dias indo na Promatre fazer esse processo. Queridos, e eu amamentei o meu filho 7 meses. O que eu quero dizer para você é o que Deus falou para mim: eu não fico devendo nada para ninguém. O Deus que você serve não vai ficar devendo nada para você, porque Ele não aceita dívida. Deus não tem dívida com o homem. Então, quando você coloca algo diante de Deus e você cumpre princípios, Deus vai cumprir na tua vida. Muitas das vezes a gente precisa só saber se o que você está buscando está alinhado com a vontade do teu Pai. Porque assim como os meus filhos, eles me pedem N coisas, mas nem tudo eu vejo que é possível entregar para eles. O meu pequenininho de 5 anos virou e falou bem assim: mãe, você vai orar, né, para saber se eu posso ter isso, né? Falei: filho, eu não vou nem orar, porque é tão absurdo o que você está me pedindo, que não tem como você ganhar isso agora. E aí depois, quando o Davi já estava com 7 anos, eu recebi uma promessa de que por eu ter amado quem eu não gerei, Deus me daria uma outra semente que se chamaria Caleb. E eu disse para o pastor: eu não recebo, porque eu estava feliz com 2 filhos. Você entende? Eu não queria ter um 3º filho, não precisava. Já tinha a Sara, que já era uma adolescente, que já estava com seus 16 anos, o Davi, que já estava com 6 para 7 anos. Fechei a fábrica, não tem? E 2 anos depois a palavra se cumpriu. E eu me engravidei do Caleb, porque o pastor falou: eu não estou te perguntando se você quer. Estou dizendo que sou homem de Deus. E Deus vai te dar uma semente que vai se chamar Caleb. O meu Caleb é uma bênção na minha vida. E para completar, eu amamentei ele 2 anos. E só parou porque ele enjoou. Ele enjoou. Então, querido, eu quero dizer para você nessa noite: descansa. Se não aconteceu ainda, é porque ainda não é o tempo. Procure saber se isso que você está buscando diante de Deus está alinhado com a vontade dEle para a tua vida. Só abrindo uma palhinha, saiu, orou 20 anos por uma casa.
Sayô teve um processo de divórcio muito dolorido, muito difícil. E ela achava que para ter uma casa ela precisava ter um marido, e ela buscava o marido e não a casa. Até que um dia ela recebeu uma palavra: para que você precisa de marido para ter uma casa? E hoje, queridos, nós fomos lá na casa dela, o apartamento dela saiu. Você está entendendo? Talvez você está pedindo da forma errada. Ela não precisava de ter um marido para ter a casa, ela só pedia a casa. Para de alinhar aquilo que você quer dependendo do outro, dependa do Pai. Ele é o único que pode te conceder. Eu não sei se essa palavra encontra guarida em algum coração. Eu não sei se o que você veio buscar aqui nessa noite. Mas eu quero dizer para você: confia, espera, seja paciente, não se desgaste no meio do caminho, tenha força, porque você vai alcançar. Amém, queridos? A palavra que eu tenho para vocês hoje, eu quero falar com você um pouquinho sobre obediência. Ser obediente não é uma tarefa muito fácil. Quando a gente é criança, a gente muitas vezes obedece por medo. Eu tive uma criação muito severa. Minha mãe batia na gente todo dia. E eu era mais velha, eu apanhava por tabela, porque meus irmãos faziam alguma coisa de errado. E eu era mais velha, então eu acabava apanhando também. Alguém se identificou aí com a minha palavra? Amém, irmã? Você entende? Porque eu não conversei com meus irmãos para eles não fazerem, porque eu era mais velha, eu tinha que fazer isso. Eu acabava apanhando também. Eu era muito tranquila, muito calma mesmo, mas eu apanhava, sempre, quase todo dia. Eu estudava numa escola que era um morro, grandão assim. Quando eu estava descendo o morro, que eu via minha mãe lá embaixo, ela já fazendo assim, eu falava: deu ruim, cara. Meu irmão todo dia ficava depois da aula para poder terminar a tarefa de casa, a tarefa da escola, porque ele não conseguia terminar na hora. E aí eu apanhava porque meu irmão atrasou na escola e ela ficava preocupada porque a gente não tinha descido ainda. Então, por muitas vezes, eu obedecia a minha mãe por medo. Por medo do que ela poderia fazer comigo. E obedecer e honrar é diferente. Tem uma diferença enorme entre você ser obediente e você honrar. Quer ver uma coisa? Deixa eu ver, tem muitos adolescentes aqui. A mãe fala assim: vai lavar essa louça agora. Você vai, mas ai que saco, que droga, esse monte de louça, tem que secar, tem que enxugar. Você honrou ou você obedeceu? Obedeceu. Honra seria o quê? Minha mãe está cansada. Ela precisa da minha ajuda. Não me custa ir lá e lavar aquela louça para ela. Não me custa levantar de manhã e estender a minha cama, porque minha mãe já vai fazer tanta coisa. Meu pai já sai para trabalhar. Já sustenta a minha casa. Meu sonho, meu filho Davi, falar um trem desse para mim, gente. Mas você entende que você precisa honrar. Honrar é quando você faz por amor. É quando você entende que fazer é bom, mesmo que você se canse. Mesmo que você queira ficar mais tempo numa rede social, mesmo que você queira jogar mais tempo videogame, ou que você queira ver outra série, mas honrar é quando você faz por amor. E eu quero falar um pouquinho para vocês a história de um homem que aprendeu a não ser só obediente, mas honrar a Deus. Eu vou pedir que você abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6. Eu vou ler alguns textos do livro de Gênesis e vou pedir que você vá me acompanhando. Eu quero trazer aqui para vocês um pensamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre Noé. E o capítulo 6 de Noé, a partir do verso 5, diz assim, na minha versão. Amém, queridos? Posso ler? Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves, pois me arrependo de os ter feito.
Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. E ele era um homem justo e íntegro em sua geração. E Noé andava com Deus. Alguém que sabia honrar. Alguém que não tinha problema com isso, em fazer a vontade daquele que o criou. Como eu disse para vocês, honrar e obedecer é muito diferente. E eu quero dizer para vocês algumas características desse texto que me chamaram a atenção. E a primeira delas é: o que é que Noé fazia para que Deus mudasse de estratégia, que Deus voltasse atrás na palavra dele? Porque um pouquinho antes a Bíblia fala que Noé, que primeiro que Deus iria destruir todos os homens da face da terra, todos os répteis e todos os animais que haviam. E aqui tem um ponto. E nesse ponto eu imagino que tem um tempo, até que Deus para e pensa: mas tem alguém bom? Não é tudo ruim, não é possível que eu, Deus Todo-Poderoso, tenha criado tudo ruim. Tem que haver alguma coisa boa nessa criação. E a palavra diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo e íntegro e andava com Deus. Eu fico imaginando Deus olhando para a face da terra hoje. O que Deus diria ao seu respeito? Quais são as atribuições que Deus daria a você? Você seria alguém que Deus deixaria de destruir a terra? Ou você é alguém que Deus teria prazer de destruir a terra por sua causa? Queridos, nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. Jesus está voltando e não há mais tempo para meninice. Não há mais tempo para mais ou menos. A gente precisa avançar. Existe um mundo inteiro lá fora que precisa ser ganho para Jesus. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, numa posição que, se Deus olhasse do céu, o que Ele iria dizer ao teu respeito? Uma outra característica de Noé, se eu falar Jó, gente, me perdoa porque eu confundo muito. Entendam Noé se eu falar Jó, tá? É só uma confusão aqui na minha cabeça. Quando Deus deu a Noé a visão de que ele precisava construir uma arca, e que Deus deu para ele tudo como deveria ser, o que você imagina que passou no coração dele? O que passaria no teu coração se Deus chegasse para você agora e falasse assim: constrói uma arca. Ela vai ter tanto de largura, tanto de altura, você vai usar tantos pregos, a madeira é essa, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. O que você iria pensar? Seja sincero. O que você iria pensar? Não vou não, Deus. Vão me chamar de doida? Pelo amor do Senhor, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu ia pensar, gente, meu marido vai falar: essa mulher tá muito doida, cara. Essa mulher não tá bem, não. Ou talvez você vai pensar assim: gente, eles vão me botar lá no Adalto Botelho, que agora é EAC, né? Não é nem Adalto Botelho mais. Mas você sabe qual é a diferença do que eu penso para o que Noé pensava? É que ele não se importava com o que os outros iriam falar. Ele não tinha dificuldade em cumprir a vontade de Deus, independente. Querido, para pensar, aonde na Bíblia estava escrito antes de Noé que Deus iria mandar uma chuva? Eles não conheciam. Imagine Noé falando para o povo: ó, gente, Deus mandou eu construir essa arca porque Ele vai mandar uma chuva, vai encher tudo, vai matar todo mundo. Mas Noé não se importava com isso. E aí a minha mente viaja. Noé lá construindo a arca, e o povo debochando dele, e o povo rindo, e eu imagino os filhos dele olhando e falando: meu Deus, meu pai não está normal, gente, tem alguma coisa errada com meu pai. E ele: eu não estou nem aí, eu vou bater o prego porque eu confio no meu Deus, eu vou pintar tudo. É bom, o meu Deus é bom e Ele vai cumprir, Ele não vai me deixar envergonhado diante desse povo.
Muitas vezes a gente deixa de cumprir o que Deus manda porque a gente tem vergonha do que o outro vai falar. Eu não posso me envergonhar do meu Cristo, do meu Deus, do meu Pai, do meu sustento, da minha fortaleza. Existem coisas que Deus vai mandar você falar, que vai doer no outro, mas você tem que falar. Não estou dizendo para você chegar e ficar brigando com todo mundo não, tá, gente? Que eu costumo dizer, que eu estudo, eu faço... Deus me deu realizando um sonho. Eu sempre sonhei ser psicóloga, mas eu não tinha condições. Hoje eu já estou no 6º período de psicologia. Deus é bom comigo. Eu não sei nem como é que eu pago todo mês, mas eu pago todo mês a minha mensalidade. E eu digo para todo mundo, você pode falar tudo o que você quiser, se você souber falar. Não estou instigando você a sair falando para todo mundo, brigando com todo mundo, não. Mas não deixar de falar aquilo que Deus mandar você falar. Porque você está com vergonha, porque você está com medo, porque vão rir de você, porque você acha que você não sabe, que você não tem palavra boa para isso. O Deus que te chamou, Ele vai te capacitar. O Deus que te mandou cumprir uma missão, cumprir um propósito, Ele vai te dar as estratégias certas. Vou ensinar um negócio para vocês, que a gente ensina errado para as crianças. Talvez aqui ninguém ensine errado. A gente ensina para as crianças que na arca entrou um casal de cada bicho, certo? É isso que a gente ensina? Abra a tua Bíblia. Gênesis capítulo 7, verso 2. Minha Bíblia diz isso, gente. Talvez a de vocês diga algo diferente. 7:2. A partir de agora vocês vão ensinar as crianças certinho. De todos os animais limpos, levarás contigo 7 e 7, macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Então não são um casal de cada não. Tem animais limpos e animais não limpos. 7 de quem é limpo, 7 a casais, e 2 o casal de quem não é limpo. Entenderam? Guarda isso aí para um dia que vocês precisarem. E aí nós vemos uma coisa aqui de Noé. Ele não se preocupou com o prazo, com o tempo que a promessa iria se cumprir. Ele passou muitos e muitos anos construindo aquela arca, construindo um propósito, construindo uma missão. Eu confesso para vocês, queridos, que eu não sei se eu teria resiliência para aguardar tanto tempo assim. Eu confesso para vocês que a gente às vezes quer ser imediatista. Eu recebo uma palavra hoje, eu quero que ela se cumpra amanhã. Mas o tempo de Deus não é o meu tempo. E ele precisava passar por aquele processo para ele entender. E aqui eu quero trazer uma palavra para vocês. Deus não dá uma missão grande para quem é acomodado, para quem é preguiçoso, para quem não tem tempo para ele. Deus vai dar uma missão quando você se colocar à disposição. Então não queira construir uma arca se você não tem condição de construir nenhum barquinho. Porque aí sim você vai ser envergonhado. Mas a partir do momento que você se colocar à disposição de Deus, se colocar na posição que Deus quer, Ele vai te dar condições de construir uma arca. Querido, presta atenção, Deus não mandou Noé construir um barco. E eu fiquei com isso na cabeça. E a revelação que Deus me trouxe é porque Deus não queria que Noé tivesse o controle. Barco tem leme, barco tem vela. Você dirige para onde você quer. A arca ia para onde Deus mandasse, porque Noé não tinha controle sobre ela. Para de querer ter controle sobre a tua vida. O controle tem que estar no Senhor. A arca está fechada por fora. Você não tem a chave para abrir e querer pular fora antes da hora. Barco não é para você, você precisa de arca. É porque é dentro da arca que você vai estar protegido. É dentro da arca que você vai estar guardando. É dentro da arca que você vai ter muito trabalho. Porque imagina o que é cuidar daquele monte de animal preso dentro daquele lugar. Gente, eu imagino a gritaria, o barulho daquele lugar, o mau cheiro daquele lugar. Mas em nenhum momento eu vi na palavra de Deus
que esse homem reclamou de alguma coisa, murmurou de alguma coisa, disse que não estava legal. Imagino que talvez nas orações entre ele e Deus, ele podia até falar: Pai, alivia um pouquinho aí, por favor. Por favor. Mas você não vai ver na palavra em momento nenhum. Está doendo? Está pesado? Calma. Vai chegar o tempo do alívio. Deus não vai te dar um fardo maior. Deus não vai permitir que você morra no meio do processo. O processo não é para te matar, é para fazer você crescer. Você precisa crescer. Crescer. Esses dias o meu filho correndo, caiu, bateu o joelho, mas chorou. Eu falei: filho, toda vez que você cai, você cresce um pouquinho. Agora ele se joga no chão. Porque ele imagina que ali que onde ele caiu, ele vai levantar um pouquinho maior. E ele tem problema de crescimento. Ele vai fazer 6 anos e a idade óssea dele deu que ele tem 3,5. Então todo mundo fica brincando: Ih, você é muito pequeno, com os amiguinhos da igreja. Ih, você é muito pequeno. E ele quer crescer e ele vai lá e se joga no chão, porque ele acha que ele está crescendo. Quer crescer, querido? Caia primeiro. Se machuque um pouquinho. Porque quando você vai passar por isso, isso vai te fortalecer, você vai crescer um pouco mais. No próximo passo, aquilo que você sofreu já não vai doer tanto. É ou não é assim? Não vai doer tanto porque você já aprendeu. E até que se você tiver que cair de novo, você vai buscar uma posição que vai te machucar menos. Isso é um mecanismo de defesa que acontece com a gente. Vocês já viram um cachorro? O cachorro ele está tão acostumado a tomar uma pedrada que quando alguém abaixa para pegar, às vezes não tem nenhuma pedra, ele já sai correndo. Porque ele já aprendeu que quando alguém faz aquilo é porque quer tacar uma pedra nele. Mecanismo de defesa. Vai chegar um tempo que você vai aprender e que você não vai mais apanhar, só vai crescer. A outra coisa que eu aprendo com essa palavra, eu quero que você abra a tua Bíblia, que você acompanhe nesse texto, está em Gênesis capítulo 8. E aqui eu tive que ter um tete a tete com o Pai. Porque o capítulo 8 diz assim no iniciozinho: lembrou-se Deus de Noé. Queridos, isso deu uma confusão na minha cabeça. Como pode a palavra de Deus trazer que Deus lembrou-se de Noé, se a palavra de Deus diz que Deus não se esquece de ninguém? Para eu lembrar, eu preciso ter esquecido. E eu falava: Deus tem que ter uma revelação nessa palavra. Como pode? O Senhor então deixou Noé lá na arca, aquele tempo todo, 40 dias chovendo. E o Senhor se esqueceu dele. Será que em algum momento você já olhou e pensou assim: acho que Deus esqueceu de mim? Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Não é possível. Deus não está olhando mais para mim. E a revelação que Deus me deu foi para andar eu procurar esse texto, a interpretação dela no hebraico. E ali, gente, eu me derramei diante do Senhor. Eu me derramei diante do Senhor porque a palavra lembrou-se, lembrar, memória no hebraico quer dizer zacar. Zacar não é você lembrar do que você esqueceu. Zacar, Deus queria dizer para Noé: ei, eu vou começar a agir em seu favor. O significado, aquilo que era a essência da palavra, que na tradução que nós temos hoje, lembrou-se, não é o lembrar porque esqueceu, é um lembrar de agir em favor daquela pessoa. Querido, eu vim aqui nessa noite para dizer, sacar para você: Deus vai começar a agir em teu favor. Sacar, acredita, Deus vai agir em teu favor. Constrói a arca, fica protegido, espere o tempo de Deus, porque o zacar vai chegar. Existe um tempo para que Deus comece a agir em teu favor. Eu me derramei diante dessa palavra, porque eu vivi um conflito achando que Deus havia se esquecido de mim.
Teve um tempo na minha vida que eu pensei em desistir de tudo. Já era pastora, queridos. O que eu quero dizer para você, não é porque somos pastores, porque somos superpoderosos. Não temos superpoderes. Não temos. Sofremos as mesmas dores, talvez até um pouquinho maior. Temos os mesmos níveis de batalha, ou até maior. E chegou um momento que eu disse: Pai, eu não quero mais. E aí quando eu tive essa palavra, Zacar. E hoje eu estou vivendo Zacar, porque Deus começou a agir em meu favor. Deus tem cumprido palavras hoje que eu recebi há 15 anos atrás. Deus tem revelado coisas hoje na minha vida, na minha casa, na minha família, que Ele me deu há 20 anos atrás. E que eu até já havia me esquecido. Um dia fomos para um congresso em Porto Seguro, nós somos da Visão Celular no modelo dos 12. Eu e meu esposo, nós somos 12 do apóstolo René aqui no estado do Espírito Santo. Então a gente tem, não é por obrigação, mas somos convocados a esses 2 congressos todo ano. E um dia nós estávamos no ônibus, que nós fomos numa caravana junto com outra igreja. E o ônibus era muito confortável, um ônibus de 2 andares. E uma irmã subiu para a poltrona dela e de repente ela voltou. Sayonara estava com a gente, saiu, viu isso acontecer. E ela começou a entrar no mistério, segurou na minha mão, segurou na mão do meu marido e disse assim: vocês precisam se preparar, porque vocês são muito unidos. Eu não sei quem é a irmã, não conhecia ela. E realmente nós somos muito unidos. Meu marido tem dificuldade, eu não é sair, de ir ao supermercado sozinho, ele quer que eu vou junto. Eu falo: meu filho, não dá, né? Mas quer estar junto, que a gente faz as coisas junto. E ela falou: vocês precisam se preparar, porque vocês são muito unidos. Mas isso não é para vocês se separarem, mas vai chegar um tempo na vida de vocês que vocês vão crescer tanto que vai ter que estar de um de um lado e outro do outro, porque a missão de vocês é muito grande. Isso já se passaram 5 anos. Semana passada eu estava ministrando no nosso ministério lá em São Gabriel da Palha, e ele aqui. E eu dentro do banheiro no hotel tomando banho, Deus me fez me lembrar dessa promessa, que chegaria um tempo que eu estaria num lugar e ele estaria no outro, porque o ministério que o Senhor nos daria precisava disso. E eu orei e eu agradeci ao Senhor, porque agora nós estamos prontos. Lá atrás nós não estávamos, nós nos assustamos com essa palavra, mas o Zacar de Deus chegou na nossa vida e Deus começou a agir em nosso favor. Você consegue entender isso que eu estou falando para você, querido? Eu imagino todos os dias Noé falando: eu confio, a minha confiança está no meu Deus, a minha confiança está no meu Deus. Porque só alguém que confia muito em Deus cumpre o propósito e a missão que esse homem cumpriu. E eu quero finalizar essa palavra para você, dizendo que quando Deus tem um propósito e uma missão na tua vida, Ele faz uma aliança com você. A primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca, que estava tudo, eu imagino, muito barro, né? Porque você imagina, quando chove um pouco aqui, que você sai na rua, está cheio de barro, você imagina 40 dias chovendo, depois, se eu não me engano, mais 150 dias para a água baixar, aquele tempo todo lá, imagina o tanto de barro. E a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu de lá, ele não pensou em reconstruir uma casa nova. Ele não pensou em fazer tudo de novo. Ele não pensou em limpar nada. A palavra de Deus diz que ele fez um altar ao Senhor. Presta atenção numa coisa, querido. Para finalizar essa palavra nessa noite. Quando o tempo de Deus chegar na tua vida, e tudo aquilo que você está buscando diante de Deus, que tiver ruim, passar, não esqueça que você precisa ter um altar ao Senhor. O altar do Senhor pode ser na tua vida, pode ser na tua casa, pode ser a tua empresa, mas em todos os lugares que você tiver, você precisa ter um altar ao Senhor. A palavra de Deus diz também que logo depois Deus virou e falou assim: eu nunca mais vou fazer o que eu fiz. Nunca mais eu vou acabar com tudo da forma que eu acabei. Por causa de um homem, um propósito e uma missão. Eu tenho direito a essa promessa na minha vida. E todas as vezes que eu olho o arco-íris no céu, eu sei que foi por causa de um homem que pagou um preço muito alto.
eu tenho direito, a minha família, a minha descendência tem direito à promessa da aliança, que a minha geração não vai morrer, não vai ser destruída por causa do pecado que habita nessa terra. Aleluia. Eu não sei se você entendeu bem essa palavra. Eu não sei se você entendeu bem essa palavra, querido. A coisa que eu tenho para dizer para você é: o que Deus está gritando hoje no meu ouvido é: para de desconfiar de que eu posso fazer todas as coisas. Me devolve o controle da tua vida, porque eu tenho algo diferente para você. Salmo 139 diz que Deus conhece você desde antes de que você era gerado. E tem uma parte lá que diz que tem um livro que foi escrito a tua história. Então larga a caneta e devolve a caneta para o teu pai, para ele colocá-lo todas as coisas no lugar. Porque o momento que você tentou escrever a tua história deu errado. Porque quem tem que escrever a tua história é o teu pai. É aquele que te formou, é aquele que te conhece. Um dia eu fiz um ato profético, eu fui no monte, eu peguei uma caneta e eu levantei bem alto e eu disse: pai, eu estou te devolvendo a caneta para o Senhor terminar de escrever a minha história. Porque no momento que eu tomei a caneta da tua mão, eu só fiz o que não devia. Devolve o controle da tua vida para o teu pai. Para de querer entrar no barco, porque o barco você tem controle. A arca vai te proteger mais. Na arca você não tem direção, mas a direção quem está dando é o Senhor. Eu vou pedir que você se coloque de pé. O ministério vai adorar ao Senhor. E eu quero que você comece a analisar na tua vida há quanto tempo que você não entrega para o Senhor o controle realmente da tua vida. Lembrou-se Deus de Noé. E hoje Deus está dizendo: eu me lembrei de você. Eu consigo imaginar Noé construindo e cantando exatamente como eles cantaram agora. Eu sei que os teus olhos, meu Pai, estão atentos, e ele pregando o prego, talvez as lágrimas pingavam lá naquele lugar, e ele falava bem assim: eu preciso cumprir a minha missão. Ninguém acredita em mim, mas eu sei quem foi que falou comigo. E eu imagino ele falando: eu sei que o Senhor vai cumprir, porque o Senhor é um Deus de aliança. O Senhor é um Deus de promessa. O Senhor é um Deus que vai cumprir aquilo que o Senhor falou comigo. Quando foi que você deixou de acreditar que a promessa de Deus iria se cumprir na tua vida, querido? Quando foi que você se perdeu no meio do caminho e você não consegue mais se encontrar? Meu
coração aqui está agitado, está batendo muito, muito, muito forte. Tem alguém aqui que está muito perdido no caminho que ele deve seguir, está com muita dúvida, não sabe a direção, não sabe para onde tem que ir. Deus está levantando um luzeiro para mostrar o caminho para você, querido. Tem um luzeiro que agora você não vai se confundir mais no caminho. Deus está levantando um farol tão alto que você vai enxergar na distância o que Deus está buscando, está trazendo para você. Pai, agora em nome de Jesus, Espírito Santo, vai trazendo a memória dos teus filhos, ó Pai, que há um caminho, há uma direção, há um propósito que o Senhor já... Oh Espírito Santo, oh Labarababaxé, Labarabaxúria, Labarabás, oh Espírito Santo, os teus filhos precisam de direção, os teus filhos precisam enxergar o caminho. Eles estão andando num carro que não tem farol, mas o Senhor vai iluminar esse caminho para que eles não se percam. Oh, Labarababaxé, Labarababaxúria, Labarabás, oh, Xê, Labarabaxé. Há um caminho já pré-determinado, tem um caminho já pré-determinado. Você está olhando muitas direções, você não sabe, tem muitas setas, mas agora Deus está abrindo a tua visão. Eu quero orar por você, querido. O teu pai está aqui, o teu pai está aqui. E se em algum momento da tua vida você se sentiu perdido, pastor, eu não sei que decisão tomar, eu não sei que caminho eu tenho que ir, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite com esse sentimento no coração. E se você tiver assim, eu quero te desafiar. Um homem forte e corajoso, uma mulher forte e corajosa, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Enquanto o ministério estiver cantando, essa música é linda, meu irmão, tremendo, vocês ministrando. Se você sente que você está perdido sem ter uma direção, em qual caminho você tem que ir, eu quero orar por você. Porque só quando a gente reconhece o caminho, a gente se sente seguro em ir nele. Se você estiver andando numa estrada e o teu farol apagar, você fica perdido. Jesus é o nosso farol. E Ele está querendo clarear o caminho para que você possa ir em segurança. Então, enquanto o ministério canta, se você quiser vir aqui, eu quero orar pela tua vida. Até chorar. Se você sentir o desejo, querido, vem até o altar do Senhor. Mas a alegria vem de manhã.
Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus, Deus que não é homem, tudo pode passar, mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor está agindo em nosso favor. Obrigada porque o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o tempo, não importa o que eu tenho que fazer, sacar, vai chegar na minha vida. Eu creio na tua promessa. Só não permita que a gente se perca no meio do caminho e desista do propósito, Pai. Por isso nós entregamos tudo o que temos e tudo o que somos diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém.